Sabe aquele aluno, quando vai treinar, vai fazer, por exemplo, um desenvolvimento e a gente percebe que falta mobilidade no ombro, falta mobilidade na torácica? Pois é, essas pessoas a gente tem que trabalhar bem no aquecimento e aqui eu vou te mostrar um exercício que vai te ajudar a trabalhar com eles. Esse vídeo a gente tirou lá do nosso curso de treinamento funcional digital. Antes da gente pensar em colocar, por exemplo, um peso para fazer um press, eu preciso identificar, eu preciso entender lá na minha avaliação, lá no meu free pass, eu preciso entender se ele tem condições, se para mim é claro que ele tem condições de botar um peso acima da cabeça. Fazer com uma flexão total do ombro, sem que ele tenha compensações na lombar, que a gente já repetiu, já mostrou isso várias vezes. Então esse exercício ele é bem básico, ele é simples, então eu vou pedir para o Gustavo encostar na parede. Primeira coisa. Pode ver que ele fica numa posição com os pés um pouquinho à frente, flexiona os joelhos. Essa é uma forma de fazer, é uma forma mais, quem sabe, um pouquinho mais fácil, deixar um pouquinho ele com uma posição um pouquinho melhor aqui. Depois a gente pode modificar e começar a entender o que pode acontecer caso ele não esteja com os pés, caso ele esteja com os pés mais próximos da parede. O que eu vou pedir para ele fazer é levantar os braços e colocar o mais próximo da parede possível. Vocês podem ver que aqui ele entra numa rotação externa e ele está numa posição teoricamente tranquila. Só que eu já começo a perceber algumas coisas quando eu peço para ele colocar a mão na parede. Primeiro, a primeira coisa que eu preciso identificar, eu preciso olhar eu vou pedir para o Gustavo voltar. Eu vou pedir para o Gustavo ficar em pé normal, vem um pouquinho mais para frente, Gustavo. E eu preciso enxergar o Gustavo de lado. Eu preciso ver como que as curvaturas da coluna dele se comportam. Qual é a estrutura dele natural. Então eu estou vendo uma curvatura aqui lombar, eu estou vendo uma curvatura torácica. E essas curvaturas, esses ângulos, eu quero que ele mantenha lá. Eu quero que ele saia daqui e mantenha a mesma coisa. Se ele tentar forçar um pouco mais a rotação externa, vai acontecer uma compensação na lombar. Então, eu vou pedir para ele voltar lá, natural, e agora ele encosta as mãos na parede. Vocês podem ver que ele modifica a estrutura dele e eu já consigo enxergar a lombar dele em hiperextensão um pouquinho mais que o normal. Se eu pedir agora para o Gustavo ativar o abdômen, fechar mais, como se fosse tentar encostar um pouquinho mais a lombar lá na parede, que seria a normal dele. Eu não estou pedindo para ele encostar, eu estou pedindo para ele chegar mais próximo do natural dele. Fica cada vez mais difícil dele encostar as mãos na parede. Então tem uma compensação. Então se eu peço para ele jogar, tenta encostar bem as mãos na parede, o que acontece aqui é que ele acaba compensando. Então eu tenho que tomar uma decisão agora de deixar o Gustavo fazer um movimento sem me preocupar com isso ou me preocupando com isso. Relaxa. Eu sei que é desconfortável, se ficar muito tempo lá é desconfortável, vou pedir para ele voltar. E agora eu vou pedir para ele deslizar o braço na parede ou movimentar o braço dele, indo para cima e para baixo, de uma forma que seja mais confortável possível. Eu não quero que ele sinta dor. Se ele sente dor aqui no ombro, eu vou pedir para ele parar. Então ele vai movimentar e desce, abdômen firme. E vocês podem ver que eu pedi para ele fazer de uma forma confortável. Então a mão dele não está encostada na parede. Se eu pedir para ele fazer encostando as mãos na parede, encosta a mão na parede, já fica mais difícil, dá para ver que ele já está fazendo mais força, já é mais desconfortável. Chega a sentir dor? Não sente dor, mas pode ver. O que ele falou? Não, mas não é confortável. Pessoal, isso vai acontecer, relaxa, isso vai acontecer com o aluno. Quando vocês forem testar esse aluno de vocês, vai acontecer exatamente isso. Vocês vão perceber uma dificuldade, vão perguntar, o aluno vai dizer não, mas existe aquela dúvida. Então é o momento de pensar, eu não posso querer pegar peso e botar acima da cabeça, ou eu vou ter que achar outras alternativas que vocês vão ver durante esse curso. Então vamos com calma, a gente está falando no aquecimento. Então vou pedir para o Gustavo de novo,
Então ele entra em rotação. Eu tenho que cuidar se essa rotação externa não está fazendo com que ele tenha uma elevação da escápula, então eu vou pedir para ele deprimir as escápulas, fica mais difícil para ele e ele desliza. Sem sentir dor, eu não quero desconforto, aí abdômen fechado sempre, abdômen, abdômen, abdômen e desliza na parede. Vocês podem ver outro detalhe, segura um pouquinho, Gustavo, que os dedos dele encostam na parede, mas pode ver o punho. Se eu tentar pedir para ele encostar toda aqui, a mão dele, o dorso da mão, o antebraço, tenta lá, Gustavo, já muda totalmente. O que ele faz? Ele movimenta e a mão dele vem para frente, ele está tentando compensar. Dessa forma, ele está encostando, ele está forçando o punho contra a parede. Por isso que ele encosta, mas ele não consegue fazer se ele tivesse que encostar toda a mão. Deixa eu tentar aqui, Gustavo, rapidinho. Esse é um exercício que eu tenho um pouquinho mais de facilidade. Eu tenho dificuldade em vários outros, mas esse que eu tenho um pouquinho mais de facilidade. Então, quando eu encosto na parede, eu consigo deslizar de uma forma um pouco mais natural e a minha mão fica apoiada na parede. A tendência, quando tem mais dificuldade, é ela longe e eu encosto a mão e o cotovelo, ó, fazendo força e acaba compensando. Então, para mim, esse movimento é um pouco mais natural. Eu tenho um pouco mais de facilidade. Porém, a realidade para vários dos alunos, ou a grande maioria dos alunos, não vai ser essa. Então, eu vou pedir de novo para o Gustavo executar. Ele encosta e desliza. E vocês vão começar, se eu começar a pedir para ele várias vezes, vocês vão perceber que ele vai melhorando. Por quê? Porque ele está entendendo o movimento, ele está mobilizando, ele está estabilizando. Então ele começa a aquecer e já começa a ficar mais fácil. Pode ver, ó, já começa a ficar melhor. E eu sempre tenho que estar preocupado aqui. Eu posso colocar a mão e sentir se está aumentando a curvatura ou não. E pedir, Gustavo, empurra um pouquinho mais minha mão. Isso! Eu não estou pedindo para ele retificar a lombar, eu estou pedindo para ele ficar numa posição mais natural para ele, que é essa posição em pé, que é a curvatura natural das costas dele. É isso que a gente procura nesse primeiro movimento, onde eu tenho o movimento da minha glenumeral mantendo as funções articulares do meu corpo. Agora, se eu pedir para o Gustavo, isso, vai lá, Gustavo, e deixa o teu pé, não, estende o teu joelho e aproxima um pouquinho mais. Vai lá. Já muda bastante. Então, ele não consegue soltar também, ele botando para frente, apoiar melhor as costas. Aqui ele já entra numa outra postura, onde o glúteo dele fica mais apoiado e as pernas dele, a cadeia posterior também está encostada na parede. Já muda totalmente a posição e para mim também fica um pouquinho mais difícil, eu já tenho que fazer mais força. Mas quando a gente solta, senta um pouco mais, libera a cadeia posterior, fica mais fácil. Então eu preciso daqui a pouco entender se alguém tem muita facilidade, eu deixo mais próximo. Se tem dificuldade, eu ponho os pés mais longe. Mas o que eu preciso entender é enxergar que a lombar dele, a curvatura lombar dele não está sendo modificada. É isso que eu vou visualizar. E eu posso, como eu falei, colocar a mão e sentir se está melhorando ou está piorando. Pode voltar? E aí, curtiu a aula? Não esquece que esse conteúdo foi tirado lá do nosso curso de treinamento funcional digital. E se tu realmente gostou, deixa aí o teu comentário, curte também e faz esse vídeo chegar em mais pessoas. Valeu!